Uma palavra que eu queria compartilhar com vocês fica lá em 2 Coríntios, capítulo 5, se quiserem abrir, versículo 20. Diz assim: agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por intermédio de nós. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. O que mais saltou meus olhos aqui nesse versículo é a palavra embaixadores, que Jesus nos fez embaixadores. E eu fiquei pensando, o que é ser embaixador? E eu pensei, e aí fui no dicionário buscar o que é embaixador. Eu achava que era apenas uma pessoa que estava em outro país representando o país, né? O seu próprio país em outro. Mas embaixador é um pouquinho mais do que isso. É o máximo representante, é a autoridade máxima que representa o país em outro território. Então é isso que Deus nos fez, né? E qual a função do embaixador? O embaixador, o que ele faz é fazer relações entre os dois países, por exemplo, e também, principalmente, levar sua cultura. Levar a cultura por exemplo, do Brasil para a Alemanha, do Brasil para Marrocos, por exemplo. E é isso exatamente o privilégio que Deus nos deu, de levar a cultura do reino para as pessoas aqui no mundo. Então, eu estava refletindo e via que a gente, e tudo quando eu falo aqui também é uma autocrítica, né? Porque quando Deus fala, eu falo para a pessoa que vai pregar também, né? E às vezes a gente fica muito querer se encher e só tá na igreja, mas a gente até, eu ficava imaginando, parece uma pessoa obesa espiritual, que parece que vai explodir, mas isso não tem resultado para fora. Então, e isso acaba sendo uma contradição do que é ser um embaixador, porque o embaixador não é uma pessoa inerte, que não se mexe, que não transmite, que não compartilha. Muito pelo contrário, a tua função é estar nesse lugar para compartilhar. E uma das coisas que eu vi que às vezes pode ser uma limitação foi se comparar com outras pessoas. E isso traz vergonha, traz medo. Eu não vou ser suficientemente capaz para fazer ou para a tarefa que eu fui encomendado. E Deus tem falado muito no meu coração ao longo desse ano a respeito de quem eu sou e um pouco a questão da identidade, porque a gente hoje em dia com as redes sociais e tudo, a gente tem sempre tem o melhor em tal coisa. Tem o melhor do futebol, o melhor empresário, o melhor músico, o melhor professor, o melhor político. E Deus tem me falado que Ele nos fez, Ele me fez, Ele fez o Felipe, fez o Giovanni, fez o Lucas, com as qualidades que Ele queria que a pessoa tivesse. Por quê? Para chegar em lugares e só nós, através do jeito que a gente é e das coisas que vão acontecer na nossa vida, podemos chegar. E aí eu fui procurar, e isso é uma verdade também nas embaixadas, porque o Brasil, por exemplo, tem 138 embaixadores ao redor de todo o mundo. E cada um vai para um país. Cada um vai para um país. Não é o mesmo ir para o perfil da pessoa que vai para a França do que a pessoa que vai para o Japão, por exemplo. E isso foi o que Deus tem me falado. Não menosprezia quem tu és. Não menosprezia quem eu te fiz. Porque eu te fiz do jeito que eu queria. Isso não é uma fraqueza. Isso é uma virtude no lugar correto. E também me fez refletir um pouco a questão de me sentir menos e de idealizar pessoas. Como eu falei agora, aquele é o melhor e tal. E às vezes a gente bota as pessoas num pedestal. E as pessoas são pessoas, e para chegar lá elas passaram por muita coisa, mas são pessoas com medos, com fraquezas, e eu vejo muito isso na Bíblia, com os discípulos. Ninguém aqui, ou poucos, teriam ousadia de se comparar com o apóstolo Paulo, ou Pedro, ou João, mas eles eram pessoas, e provavelmente com muito menos estudo que nós, que
e que foram grandemente usados por Deus. E eu acho que o diferencial que eles tinham era acreditar em Deus e obedecer. Eu acho que essas eram as grandes fortalezas que eles tinham, muito também por causa do que eles tinham visto de Jesus, né? Então, isso Deus veio falando muito no meu coração. E depois, também, que eu vejo que a gente mora numa sociedade onde tudo passa muito rápido, tudo é um frenesi. A gente não para refletir, não para pensar o que a gente está fazendo, acorda, vai trabalhar, sai de lá, vai para a igreja, na igreja pega a palavra, já volta para casa, come e vai dormir para o dia seguinte. Mas a gente não para e reflete o que a gente faz, o que a gente é, onde a gente está, se a gente realmente está representando Deus. E aqui não é uma questão de... Também acontece com todos nós em algum momento, da gente querer forçar a barra e ser o cristão, mas a gente também não pode dar aquilo que a gente não tem. Então, a gente não pode fingir que é um cristão, tem algum momento que vai cair a máscara. Então, também não é totalmente falso, mas a gente não pode dar um Jesus que a gente não tem dentro. Às vezes a gente quer, como diz, né, a gente quer ganhar o mundo, mas a gente não se ganha assim mesmo. Então, isso é uma questão para refletir. E eu vejo que a gente vai perdendo a essência da vida. A gente se preocupa com coisas que fazem parte da vida, mas que não são o principal da vida. Porque, como eu já falei em outra célula, tudo isso aqui passa e existem os tesouros da terra, mas existem os tesouros do céu. E nessa correria se misturam quais que são os tesouros aqui e os tesouros lá. E aqui os tesouros brilham muito, a gente vê com os olhos. Mas os que não se veem, e são aqueles que a gente semeia e vai colher lá no futuro, esses sim são os que Deus quer que a gente invista. Não estou dizendo que aqui todo mundo agora vai largar toda a vida, fazer como João Batista, mas ter em mente sempre que a vida não acaba aqui, continua lá. Para quem tem Jesus, a vida continua. E se tu pensa isso, reflete isso seguido, não precisa ser toda hora, mas pelo menos tem em mente isso, tu vai dirigir a tua vida de forma diferente. E uma das reflexões que eu fazia era que a gente também não pode ser influenciado, porque também pode acontecer que a gente é inserido nesse mundo, que a gente não é desse mundo, mas a gente é inserido nesse mundo para influenciar, para levar o Evangelho, para levar Jesus e o que a gente viu, a essência desse reino, trazer para as pessoas e que outras pessoas se convertam e sejam transformadas. Mas pode acontecer o contrário, a gente vem e a gente é transformado e a gente é mudado pelo meio em que a gente é inserido. E isso não deveria acontecer. Inclusive me lembrava de duas palavras. Uma que é que Jesus fala que a gente é como ovelha no meio de lobos. E muitas vezes eu refletia que isso podia ser uma desvantagem, porque a gente tem códigos e valores que Deus nos dá. E quando a gente entra para competir ou conviver com pessoas que não têm muitas vezes escrúpulos, que não têm limites, a gente só tem a perder, mas na verdade não é assim. Jesus não deixou seus valores e foi vencedor. Vencedor pode ter um conceito diferente, né? Dependendo com que lente tu tá olhando. E o principal é que Deus está contigo. E a outra palavra que Deus me chamou a atenção muito tempo, eu confesso que eu
muito tempo não entendia, e faz pouco Deus foi me mostrando também, né? A gente lê a palavra, ela se renova dia a dia, mas era aquela que diz que o que contamina o homem não é o que está fora, não é o que vem da fora, senão o que está dentro. E eu entendi que as tentações, elas... eu pensava que sempre são as tentações que nos fazem pecar, que nos fazem errar, mas as tentações, eu entendi que as tentações estão lá fora de nós, e que elas vêm. E elas vêm, assim, para mim, para o Lucas, para o Léo. Mas e qual é o fator determinante para ela ser repelida? Ou realmente ela tem um impacto na minha vida e eu ser distanciado de Deus por causa do pecado depois da consumação, né? E é isso o que está dentro. Na verdade, a gente se contamina se a gente não tem Jesus. Se a gente está fortalecido dentro, aí é forte e não vai ter... obviamente vai sofrer as tentações e tudo, mas vai ser vencedor. É diferente quando a gente não tem Jesus, porque a gente, se não tem Jesus, é como aquela que diz a casa: se a casa é vazia, é como se fosse positivo, negativo e neutro. Em cima do muro. Em cima do muro não é Jesus, porque está vazia a casa. E a mesma forma é isso. Se Jesus não está, vão estar as tuas paixões, os teus desejos, que são carnais. E aí é que tu é contaminado. E bom, era isso. Refletir quem somos nós nesse mundo, onde a gente está no trabalho, na faculdade, no futebol. Às vezes no futebol as pessoas se revelam, no trânsito a gente se revela o que tem dentro. Não, era mas diferentes lugares. A gente está sendo um embaixador de Cristo, ou a gente está sendo influenciado? Por exemplo, quando lá na rodinha do trabalho, quando as pessoas estão, sei lá, debochando de alguém, falando mal de alguém, às vezes nós que somos homens, falando das mulheres, o que a gente faz? A gente continua, a gente dá risada junto, as pessoas veem que nós não estamos de acordo com isso, tá? Também não vou sair falando que todo mundo vai para o inferno, mas as pessoas veem que tem algo diferente em nós, e eu refletia que isso muitas vezes são formas de falar, atitudes são formas de ser embaixador de Cristo, porque e terminam sendo sementes nos corações de pessoas que às vezes é a única oportunidade que vão ter de receber isso no dia, na semana, no mês, no ano ou na vida. Então é muito importante a nossa função, tanto é que Jesus nos colocou como embaixadores, o máximo representante de nós, de Jesus, do reino, naquele lugar. E eu queria, para finalizar, ler uma passagem que continua a essa aí, que é 2 Coríntios 2:6, e quem sabe algum de vocês vai se identificar com alguma dessas coisas. Diz assim: vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar nosso ministério. Em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo. Fomos espancados e encerrados. Enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos que somos, por nossa natureza, por nossa pureza, mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Servimos, quer as pessoas nos honrem, quer as pessoas nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Somos espancados, mas não mortos.
nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. E eu anotei aqui, nós, por tudo isso, não somos melhores. Por ser cristão, não somos melhores que os outros. Simplesmente, o Evangelho chegou a nós primeiro. E a gente teve o privilégio de aceitar isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Varão abençoado por Jesus.